crise, Josias, como é que você vê essa situação? Primeiro aí com o Hugo Motta, né? Aí tem também a situação com o Alcolumbre. Tá complicada a situação do governo? Pode-se dizer que está numa crise? Esse tipo de crise não costuma durar muito, não, Fabiola. Estão em cartaz aí na Câmara e no Senado crises muito semelhantes, né? O Hugo Motta e o Davi Alcolumbre levaram ao palco praticamente, quase simultaneamente, um tipo exagerado de comédia. Isso existia na Idade Média, tem um nome, chama teatro farsesco, e nesse tipo de teatro, os personagens são meio caricaturais e eles provocam riso, encenando enredos meio grotescos, absurdos. No Senado, o Alcolumbre rompeu com o líder do governo, petista, Jacques Wagner, e na Câmara, o Hugo Motta brigou com o líder do PT, o Lindbergh Farias. Se a artilharia dos dois serve para alguma coisa, é para reforçar a percepção de que a política é o território da farsa. Falta coragem ao Hugo Motta e ao Davi Alcolumbre para atirar no Lula, porque os dois, o Lindbergh e o Jacques Wagner, não fizeram senão defender posições do Lula. O Alcolumbre se irritou porque ficou incomodado com o entusiasmo do Jacques Wagner diante da indicação do Jorge Messias para o Supremo, em detrimento do seu preferido, o Rodrigo Pacheco. A indicação foi do Lula, não do líder do governo. E não cabe ao Jacques Wagner, como líder do governo, senão enaltecer o Messias, defender a indicação feita pelo presidente. Então, se quer atirar em alguém, o Alcolumbre deve mirar um pouco mais para cima. O Hugo Motta ficou meio abespinhado porque o Lindbergh guerreou contra a escolha de um adversário do governo para ser relator do projeto do Lula, antifacção. Então, o líder do PT, ele seguiu o roteiro do Palácio do Planalto. O Lula chegou a telefonar para o plenário no dia da votação do relatório do Guilherme Derrite, que é um pupilo do Tarcísio de Freitas. O Lula ligou para o plenário para pedir à liderança do governo, do PT, que encaminhassem voto contra o texto. De novo, o Hugo Motta, se está irritado, ele precisa mirar no Lula, não no líder do PT. Esse é um bagrinho nessa disputa. Então, e quem não quiser fazer papel de bobo nesse teatro farsesco, Fabiola, precisa prestar atenção, precisa reparar, não no Jorge Messias, ou nessa proposta antifacção, ou qualquer outra rusga que possa haver na Câmara e no Senado. O pano desse teatro está impregnado dos vestígios daquela investigação da Polícia Federal em cima das arcas podres do Banco Marca. Há por toda parte digitais de oligarcas do Centrão. Padrinhos e apadrinhados, gente muito conhecida do Hugo Motta, o próprio Davi Alcolumbre tem lá um indicado, um apadrinhado dele no Fundo de Previdência do Amapá, que está às voltas com a necessidade de dar explicações. Então, o Alcolumbre e o Motta, eles vão ter, nesta quarta-feira, uma oportunidade para direcionar a mira um pouco mais para cima. O Lula vai sancionar, com muita pompa, a lei que isentou do imposto de renda os eleitores que ganham até R$ 5.000. Os dois foram convidados, os presidentes da Câmara e do Senado foram convidados. Então, eles podem se ausentar dessa solenidade e aí vão começar a ser levados a sério, porque aí vão começar a brigar com quem comanda o espetáculo da parte do governo, que é o Lula. Se forem lá à solenidade, aí vai potencializar essa impressão de teatro farsesco em que está envolta essa crise, essa hipotética crise na Câmara e no Senado, Fabiola. Quero te ouvir, ô Sakamoto. Ontem vocês entrevistaram o Lindenberg. Como que eles vão retomar isso? Porque esse rompimento é muito ruim para o governo, né? O rompimento vem também, como o José estava comentando, vem na esteira também do estremecimento entre o Alcolumbre e o Jacques Wagner, né, liderança no Senado. E aí o Hugo Motta pode ter se sentido soltinho e seguir o mesmo caminho, mas eu acho também que esse rompimento ele não dura muito, não. Né? Eu acredito que já está em curso o pessoal, já está ensinando o pessoal dos panos quentes, assim, para tentar restabelecer. Provavelmente o Hugo Motta vai pedir pro
para o Lindenberg, falar, poxa, toma cuidado, não me ataca aqui, não me ataca ali, não me critica tanto publicamente. O Lindenberg também vai colocar suas ações na mesa. Só que o Lindenberg falou para a gente uma coisa ontem, pelo que o Lindenberg falou, olha, eu estou fazendo o que o Lula, o que o José até comentou também, eu estou fazendo o que o Lula quer. Eu tô fazendo o que o Lula o que está em consonância com a bancada e com o Lula. E aí tem gente no Congresso Nacional que reclama bastante, falando, o Lindenberg não é líder do governo, o Lindenberg é líder do partido. Só que, nesse sentido, cada vez mais o partido está alinhado com o governo. Né? Por quê? Porque o PT sempre esteve mais à esquerda do que o governo Lula, que, por natureza, pelo menos no início, né, se apresentou como um governo, vou dizer um governo de coalizão, mas um governo que juntava diferentes pontos de vista. E o PT sempre foi mais à esquerda do que o governo, isso é fato. Só que aconteceu é que não é que o PT mudou, é que o governo foi mais para a esquerda recentemente, na esteira do ano eleitoral que já está começando em breve. O governo começou a assumir determinadas posições, que são posições pensando nas eleições do ano que vem. Né? E aí isso, na verdade, se alinhou com determinados posicionamentos do próprio Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional. Então, o Lindenberg está, sim, alinhado com o Lula, está alinhado com o Sidônio, está alinhado com muita gente dentro do governo neste exato momento. Né? E aí, basicamente, o que foi colocado, bem, o Mota e o Alcolumbre brigam com o Jacques Wagner e com o Lindenberg, porque não vão brigar diretamente com quem? Com o Lula. E agora o Lula entrando na jogada para tentar reduzir as tensões, pode ser que dê jogo sim, Fabíola. Eu não acho que esse rompimento vai durar muito tempo. E eu acho que uma maior prova disso é ver como é que vai se desenrolar a questão da votação da PEC da anistia ou do PL da dosimetria. Se aparecer anistia, eu acho que aí realmente o Mota está brigado com o governo. Mas se aquilo que for votado for dosimetria ou alguma coisa semelhante, aí eu acho que o negócio já vai ter começado a se desenrolar. Isso já aconteceu, viu, Fabíola? Uhum. Já aconteceu na gestão do Arthur Lira, que é o antecessor do Hugo Mota, e que, aliás, impulsionou a candidatura dele à presidência da Câmara. O Arthur Lira brigou com o Alexandre Padilha, que era mais alto até do que os líderes ali no Congresso. Era o coordenador político do governo, o ministro que cuidava da coordenação no Palácio do Planalto. E o Arthur Lira se desentendeu com ele, disse que era seu desafeto pessoal, chamou de incompetente. De novo, ele brigou, atirou contra o articulador e esqueceu o dono da articulação, que era o Lula. E o Lula, depois, numa solenidade, elogiou muito o Alexandre Padilha, que hoje é ministro da Saúde, né? E foi ficando por isso mesmo. Depois, outros operadores do governo abriram canais de negociação com Arthur Lira e o governo tocou o seu barco. Há algumas propostas importantes a serem votadas ainda no Congresso neste ano. Tem coisa relacionada ao orçamento, tem coisas relevantes ali. Agora, o governo não vai ficar sem conexão, sem articulação com esses dois personagens, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, por conta dessa encenação, essa briguinha com os líderes do governo no Senado, do PT na Câmara. Já aconteceu antes, e é de fato um teatro farsesco, Fabíola. Tem uma mensagem aqui que eu achei tão interessante da nossa audiência. Eu adoro abrir o nosso chat, porque tem muita coisa boa chegando por lá. Aliás, para quem está conosco na TV, vamos ao intervalo que eu vou dar uma lidinha aqui no chat. Vai lá no nosso canal UOL, no nosso YouTube. É muito boa. A Aparecida, Sakamoto, é muito boa essa. A Aparecida fala o seguinte: é uma outra janela da história da crise com o Congresso. Gente, vem cá, mas vale a pena essa briga toda pelo Messias? É pra você, Sakamoto. Cara, sabe que eu tava até pensando o seguinte... Vale a pena lutar pelo Messias? Tem gente que luta pelo Jair Messias, né? E o Lula luta pelo outro Messias, né? Tem sempre... Um lado ou outro tem sempre um Messias pra chamar de seu hoje, né? Em Brasília. Agora, o interessante é o seguinte, Fabíola, vamos colocar hipoteticamente que eu acho que se o nome do Messias for a votação, ele não perde. Eu acho que ele não perde porque não vai à votação agora, ainda vai rodar. E aí André Mendonça apoiando
Nunes Marques também simpático. O Messias, né, pastor evangélico, você tem gente lá dentro do Senado Federal que fala, opa, pode ser que do ponto de vista político no curto prazo, ele beneficia o Lula. Do ponto de vista comportamental no longo prazo, como é que ficaria, sabe? Então, pode ser que ele vai se alinhar com a gente em algumas pautas, etc. Então, eu acho que não é uma coisa, é uma coisa a ser construída. Mas, hipoteticamente, se o Messias não fosse aprovado, que seria a primeira vez desde Floriano Peixoto, né, há mais de 100 anos, em que um ministro não é aprovado, seria uma ótima oportunidade para o Lula indicar uma mulher negra. Porque aí eu quero ver o Senado Federal vetar o nome de uma mulher negra, Fabiola. Imagina só, né, o Senado Federal fazer a primeira mulher negra indicada ao Supremo e o Senado Federal fala, quer homem branco. Aí o bicho vai pegar. Eu achei interessante essa pergunta da Aparecida Josias, da nossa audiência, né? Mas será que vale a pena essa briga? Qual é a briga que o governo tem que comprar, né? Porque quando a gente está falando sobre esse rompimento e eles querem, estamos rompidos, aí você até fala, tem gente até falando assim, isso também dura pouco, tô com o Josias, basta abrir o cofre ali, solta ali uns Pix, né? E vai, né? Qual é a briga que o governo tem que comprar com o Congresso? O que realmente importa? O presidente indicou alguém para o Supremo, ele tem que guerrear para que essa indicação seja aprovada, né? Agora, de fato, se formos analisar friamente, nem o Jorge Messias, nem o Rodrigo Pacheco são boas indicações. O Jorge Messias, ele está sendo indicado, e não estou dizendo que é um incompetente, não, está sendo indicado não pelos seus conhecimentos jurídicos, pela sua reputação, está sendo indicado porque é leal ao Lula. E, do mesmo modo, o Rodrigo Pacheco seria indicado porque, se fosse, porque o Davi Alcolumbre quer no Senado alguém que seja leal a ele. O Rodrigo Pacheco e o Davi Alcolumbre, durante o governo Bolsonaro, os dois construíram, junto com o Centrão, junto com o Arthur Lira na Câmara, o orçamento secreto. O Arthur Lira, durante a presidência dele no Senado, ele transferia a gestão, a gerência do orçamento secreto para o Davi Alcolumbre. Então, os dois têm as digitais no orçamento secreto, que agora está sendo dinamitado, está sendo torpedeado pelo ministro Flávio Dino, que foi enviado pelo Lula para o Supremo. Foi apertada a votação do Flávio Dino, foi aprovado ali, roçando na trave, né? E está lá o Flávio Dino dinamitando o orçamento secreto, emenda PIX. Então, ao Davi Alcolumbre interessa ter hoje no Supremo, alguém que faça um contraponto, alguém que participou com ele, que colocou a mão na massa na configuração desse orçamento secreto. Então, são todos interesses subalternos, são interesses que não homenageiam o interesse da sociedade, o interesse público. Aqui, o ideal seria que o presidente escolhesse um personagem que fosse realmente uma reputação acima de qualquer discussão, selecionado pelos seus incontestáveis méritos jurídicos, pela sua incontestável reputação, e indicasse esse nome, enviasse esse nome para o Congresso. Mas, nos últimos tempos, esse processo de escolha do ministro do Supremo foi muito abastardado. E é muito curioso como hoje os bolsonaristas erguem barricadas contra o Jorge Messias, porque o Bolsonaro foi, dos últimos presidentes, um dos que mais abastardaram o processo, um dos que mais desqualificaram o processo de escolha de ministro do Supremo. Escolheu um porque tomava tubaína com ele, converteu em ministro gorjeta, o ministro 10% de mim no Supremo, que foi o Nunes Marques. Escolheu o outro, também não pelos conhecimentos jurídicos, mas porque era terrivelmente evangélico, o André Mendonça. Então, não há autoridade hoje no bolsonarismo para contestar as escolhas do Lula. Agora, até pelo efeito da escolha, o efeito futuro, Fabiola, essa discussão toda ela é muito precária, porque a lealdade do ministro a quem o indicou, depois que a toga é acomodada sobre o seu ombro, passa a ser uma abstração. Com o tempo, ela vai se diluindo, essa lealdade. Pode existir, pode não existir. Então, o melhor seria que os presidentes apostassem na qualificação. Nesse momento, como realçou o Sakamoto há pouco, o que se esperava é que
com uma mulher apenas no Supremo, que o presidente aproveitasse nessa sua terceira oportunidade, caiu no colo de presente, porque o ministro Luiz Roberto Barroso tinha mais 8 anos de mandato no Supremo. Então, ao se aposentar prematuramente, presenteou o Lula com a possibilidade de indicar um terceiro ministro nesse terceiro mandato. O presidente poderia ter aproveitado o mimo que o destino lhe entregou para presentear a sociedade brasileira com uma ministra muito qualificada, que fosse do sexo feminino, podia homenagear também a maioria do eleitorado brasileiro, que é a maioria negra do país, homenagearia duas maiorias, a maioria feminina, a maioria negra, indicando uma ministra negra, mas ele preferiu não fazer isso. Então, eu acho que não vale um picolé no sol essa briga, mas ela existe e vem sendo assim nos últimos anos, quando se trata de indicar ministros para o Supremo. Queria saber. Não, assim, eu fico pensando como o Josias vai selecionando essas palavras. Eu não sei se você percebeu, mas no meio do comentário dele hoje, ele colocou uma palavra agora que está em alta. As barricadas. Eu achei ótimo. Olha a cara dele. Não, mostra. Ele mesmo ri das escolhas. Ele fala, ai, gente, eu mandei bem nessa. Mandou as barricadas que o PT está montando. Ah, vai, Josias, você é muito bom nisso, adoro.